Boa noite, pessoal. Estamos agora na última palestra do nosso terceiro dia, da segunda Economic Geoweek. E temos a presença, do professor doutor Gustavo Melo, da UFOP. Eu quero primeiramente agradecer pela presença, professor, e também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Geologia, Sociedade de Geologia Econômica, Ígnea Geologia e Meio Ambiente, Sociedade Brasileira de Geologia, o Núcleo Nordeste, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, ANDIMB, Geologia BR, Datamine, Secret e Medex. Eu acho que eu me esqueci de me apresentar. Sou Mariana, sou aluna da graduação aqui da Geologia, da UFRN. Sou também membro do capítulo estudantil da SEG. E agora eu vou passar a bola para o professor Gustavo. Boa noite, professor. Muito obrigado, Mariana. Espero que vocês me ouçam bem aí. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo Student Chapter da UFRN, né? Me alegra muito esse tipo de convite, uma vez que eu participei durante 10 anos, mais ou menos, lá na Unicamp. Depois cheguei na UFOP, também ajudei a criar o nosso capítulo estudantil daqui. Vejo com bons olhos esse crescimento, né, dos capítulos estudantis da SEG no Brasil. Né? Então, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Melo, sou professor do Departamento de Geologia aqui da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Fiz minha graduação, mestrado e doutorado lá na Unicamp, com a professora Alena Monteiro, que hoje é da USP, professor Roberto Xavier, que hoje é da ADIMB, mas era professor da Unicamp também, e também sou colega aí, né, amigo, na verdade, um grande amigo da professora Poliana Toledo, que hoje, felizmente, está no quadro de professores de vocês, né? Acho que vocês ganham uma profissional muito boa aí. Bom, vamos para passar um pouco para a palestra aqui. Acho que o motivo dessa palestra, né, quando eu comecei a falar um pouco dela, que eu pensei nessa palestra, na verdade, foi muito no seguinte: eu acho que eu nem sou a pessoa mais adequada para falar um tipo de palestra desse, mas, por um outro lado, hoje eu sou professor de um departamento de geologia, né, de uma escola tradicional na geologia, um curso mais antigo do país, onde a gente forma diversos profissionais, no nosso caso aqui de engenharia geológica, de engenharia de minas, que vão atuar aí na indústria, né? Então a gente está aqui no meio do quadrilátero ferrífero, uma das maiores províncias minerais do Brasil, e a gente tem uma dificuldade ainda, né? A UFOP ainda não é reconhecida nacionalmente por ter um departamento de geologia com uma metalogênese muito forte. Então eu gostaria, assim, quando eu comecei a pensar essa palestra, né, eu dei essa primeira vez aqui para o pessoal da geologia, tentando mostrar o papel que a geologia econômica tem, como a gente tem que desenvolver essa área no Brasil para atuar, né, tanto na indústria quanto na academia. Obviamente, eu como um profissional mais acadêmico, vou conseguir contribuir e dar muito mais suporte aqui na academia, mas gosto também de passar para os meus alunos o quão importante é a gente ver a geologia econômica, porque eu sei que, né, infelizmente, a gente às vezes quer, como professor acadêmico, que muitos vão para o mestrado, doutorado, mas essa não é a realidade, né? Muitos de vocês vão trabalhar aí na indústria mineral. Então é importante que a gente tenha essa noção, mas principalmente é importante que a gente tenha uma noção de geologia econômica, de pesquisa mineral, de metalogênese como um todo, tá? Peço desculpas já aqui, né? Vou fazer uma linguagem mais inclusiva, mas quero dizer aqui também que é o papel também da geóloga, né, que trabalha com geologia econômica. Isso é muito importante a gente ressaltar aqui, tá? Então vamos dar início à nossa palestra, fazer um bate-papo bem legal aqui, que eu quero conversar um pouco com vocês sobre a geologia econômica, né, o papel que a gente tem nela aí, tá? E para falar um pouco disso, a gente tem que entender um pouco como se formam depósitos minerais, né? Aqui à esquerda a gente tem uma mina do Sossego, né? A maior mina de cobre do Brasil hoje em operação, na verdade já foi superada por Salobo, lá em Carajás. E aqui o minério de cobre, né? Calcopirita aqui, com muita magnetita, actinolita.
mostrando um típico minério, uma mineralização muito importante de cobre para a gente lá na província Carajás. A Poliana falou um pouco sobre esses depósitos. E para a gente falar de depósitos minerais, quando a gente pensa em depósitos minerais, a gente tem que pensar neles como anomalias na crosta terrestre, que em determinados locais e tempos geológicos, né, específicos, a gente consegue concentrar, a depender de diversos processos geológicos, alguns metais ou elementos de interesse econômico. Então, a gente entender esses processos é fundamental para a gente buscar novos depósitos minerais, mas também explotar aqueles que a gente já conhece. Bem, eu sei que não é... Espero que todo mundo seja maior de idade aqui. Eu sei que não é sexta-feira ainda, né? Mas eu, como um bom amante de cerveja, costumo fazer uma analogia que eu gosto muito. Então, quando a gente pega diversos tipos de cerveja aí, a gente basicamente tem 4 ingredientes que geram diversos tipos de cerveja, a depender da origem e combinação desses elementos. Bem, quando a gente pensa em depósitos minerais, claro que é muito diferente, mas essa analogia é válida, né? A gente pensa que depósitos minerais são concentrações, né, anômalas, são anomalias aqui na crosta, concentrada por diversos processos que ocorrem numa escala muito maior do que aquela parte pontual que a gente vê que é um depósito mineral, ou às vezes até menos que isso, uma ocorrência mineral. A gente precisa, para formar um depósito mineral, e aqui, gente, eu sou um cara muito mais dos processos hidrotermais do que processos magmáticos ou supergênicos, ou mesmo sedimentares superficiais, né? Então, muitos dos meus exemplos vão lidar muito mais com depósitos hidrotermais, ok? A gente precisa, então, de fonte de fluidos, metais, ligantes, a gente precisa de energia para a migração de fluidos em larga escala, né? A gente precisa de fontes termais, intrusões, por exemplo. A gente precisa de estruturas, isso é muito importante para a gente formar depósitos minerais. A gente precisa de armadilhas, tipos de rochas, alguns tipos de rochas funcionam como trapas físicas e químicas para a precipitação de minério, e a gente precisa de mecanismo de preservação para isso. Então, se um não ocorrer, não forma depósito mineral. E a depender das variações de estruturas, fonte de fluidos, fonte de metais, mecanismos de preservação, a gente vai criando aquela ampla variedade de depósitos minerais que a gente aprende lá na geologia econômica. Não sei qual está sendo o meu público aqui, mas imagino que muitos de vocês estão na graduação, né? Então vão aprender geologia econômica com várias classes de depósitos minerais que a gente vai estudando. Então, gente, os depósitos minerais, estou dando uma introdução aqui antes da gente falar, de fato, do papel da geologia econômica aí na academia e na indústria, né? Então, os depósitos minerais nada mais são do que parte integral da evolução do planeta Terra. Então, quando sejam eles depósitos magmáticos, depósitos hidrotermais, aqueles superficiais, supérgenos, supergênicos, né? E formados em distintos ambientes tectônicos. Então, se eu estou falando de um ambiente intracratônico ou em um arco magmático, a gente sabe que a gente vai ter processos geológicos distintos nessas zonas para a formação de depósitos minerais e, certamente, diferentes tipos de depósitos minerais. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, né? Ou falar com mais propriedade. Se a gente reconhecer ambientes tectônicos, grandes blocos crustais, estruturas regionais e mesmo diversos processos geológicos, né? O que esses artigos nos falam, né? De importantes revistas aqui, já estou colocando um pouco da academia, né? Aqui que também acho que vale muito para a indústria, mas o que a gente vê, né? Que os depósitos minerais eles não ocorrem de forma aleatória, né? Com processos aleatórios aí na crosta. Então a gente consegue saber que a concentração de um elemento ou mais na crosta, ela é resultado de diversos processos geológicos no tempo geológico e no espaço em condições muito específicas. Então a gente pode modelar, né, ou tentar descobrir essas condições para tentar achar mais depósitos minerais. Então, quando eu volto naquela figura que é muito clássica, né, de um sistema hidrotermal, onde eu vejo aqui agora diferentes escalas, eu sei que eu consigo ir determinando ou olhando para cada pedacinho desse sistema mineral, né? Ou para cada
parte desse sistema mineral. Então, o que me diz um pouco a geodinâmica? O que me diz a arquitetura da litosfera, né? Onde é que estão... A Poliana falou um pouco disso sobre depósitos e OCG, né? Da onde que vem esses fluidos, os metais, os ligantes, cloro, enxofre. Então, eu consigo observar que esses sistemas minerais eles têm uma evolução complexa, tanto no tempo quanto no espaço. Por um outro lado, o que é interessante observar desses depósitos minerais é que eles deixam marcas, né? Então, os depósitos minerais, eles aí, quando eles nascem e se desenvolvem no tempo geológico, eles deixam marcas, tanto uma impressão digital, né? Ou seja, o seu nascimento, como que foi a forma do seu nascimento, assim como pegadas, né? Ou seja, os fingerprints, para quando eu estou vendo como um depósito nasce, por exemplo, de um processo exalativo, mas ao mesmo tempo um footprint, né? Ou seja, uma pegada. Como é que esse sistema evolui? Então, se eu tenho um sistema exalativo de assoalho oceânico, isso é a forma que ele nasce, por exemplo, né? Ou diversos outros processos. Mas eu tenho halos de alteração hidrotermal, estruturas desenvolvidas durante a sua evolução, que vão me deixar esses rastros. E essas duas coisinhas aqui que eu estou falando, elas são super importantes para a gente buscar e entender sistemas minerais, a formação de depósitos minerais como um todo. Ok, então até aqui eu dei uma introdução, né? Desculpa, às vezes eu acabo falando rápido, empolgo, então me perdoem aí, depois a gente pode discutir com mais calma, tá? Mas eu quero começar a entrar agora de fato no tema da nossa palestra, né? Primeira coisa, eu tinha um professor na minha vida, né? Professor Ticiano, inclusive de Natal, Ticiano José Saraiva, né? Que sempre falava isso, né? Que o profissional, e ele, né? Não era da geologia econômica, não é da metalogênese, sempre me falava muito isso. Olha, o profissional da geologia econômica, e aqui estou falando indústria e academia, ele é um geólogo ou uma geóloga muito completo, né? Ou seja, quando a gente está lá estudando geologia econômica, ou mesmo eu vou aqui pegar também a parte de pesquisa mineral, não sei como chama aí, prospecção mineral, exploração mineral, depende muito da universidade que a gente está, vê que a gente tem uma gama de disciplinas que se a gente não souber, a gente não consegue saber metalogênese, correto? Então, como que eu vou deixar a geoquímica de lado para estudar processos físico-químicos, para estudar assinatura geoquímica de minério, para estudar uma fertilidade de magmas para a ocorrência de um pórfiro, né? Então eu preciso saber diversos nichos aí, áreas da geologia, da geologia para eu entender metalogênese, geologia econômica, ok? E quando eu utilizar a palavra metalogênese, coloquem aí como um sinônimo, tá? E assim, da mesma forma que a gente vai para a pesquisa mineral, né? Seja ela nas suas fases mais iniciais ou mais evoluídas, a gente precisa de muita coisa aqui. Geofísica, sensoriamento remoto, economia mineral, geologia do Brasil. Então, a gente precisa de toda uma ampla variedade de conhecimentos para a gente estudar a geologia econômica, além, é claro, aí, de outros conhecimentos que a gente vai falar. Então, como vocês estão tendo essa semana, vocês estão vendo vários profissionais de diferentes áreas mostrando para vocês, né, algumas ferramentas. A Mônica acabou de fazer uma palestra para vocês sobre espectroscopia de reflectância e sensoriamento remoto, muito legal, mostrando, atacando inclusive esses footprints que a gente falou agora há pouco, ok? Então, esses profissionais, né, então vamos lá, eles podem atuar em duas grandes frentes aí, na indústria e na academia. Então, qual que é o nosso papel nessas grandes áreas, então, para quem de vocês se interessar, e eu espero que vocês se interessem. Hoje faltam profissionais da geologia econômica no mercado brasileiro, né? Então, se eu pensar um pouco na indústria, né, vocês podem atuar em diversas etapas de um projeto mineral aí. Seja ela desde as primeiras etapas, quando eu estou tentando achar um depósito mineral, até, de fato, a operação, né? Só que a gente sabe que entre a descoberta, ou na verdade, as primeiras evidências de um depósito mineral, para a gente colocar isso em operação, pode ir mais de uma década aí. A Poliana falou de Olympic Dam, lá, por exemplo, dos IOCG.
Olympic Dam foi um depósito que demorou mais de 2 décadas para ser colocado em operação, certo? Ele demorou alguns anos para ser feito os primeiros furos de descoberta de Olympic Dam. Então, a gente tem uma história longeva aí para a pesquisa mineral, que é um investimento sempre de alto risco, mas, claro, quando a gente tem uma mina, isso pode dar um retorno. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, e eu tento colocar, né, não sei se está da forma mais correta, porque cada livro vai definir de uma forma, mas a gente pode mais ou menos aí, a depender dos livros ou a depender da empresa, né? Há empresas que consideram brownfield uma coisa, há empresas que consideram greenfield outra coisa. Então, a depender dos projetos de mineração, a gente tem termos distintos, mas de uma forma geral, tudo isso aqui é o que a gente está falando na parte esquerda aqui da pesquisa mineral, seja nas suas etapas mais iniciais de reconhecimento regional, né? Vocês vão aprender isso lá, de novo, na disciplina que vocês devem ter chamada prospecção mineral, algo do tipo, até as etapas de avaliação, até de fato a gente falar de geologia de mina. Então vamos ver o que cada parte disso na indústria a gente pode fazer. Uma coisa, gente, que eu já coloco, acho que como desafio, felizmente eu estou aqui na academia estudando processos, né? Trabalhando muito com parte isotópica, química mineral. Claro que isso a gente sempre quer dar uma forma de subsídio para as empresas também, mas um cenário que vocês vão enfrentar talvez não seja o cenário brasileiro ainda, né? Mas a gente pode ter algo muito parecido com isso. É que se a gente tem diversos gráficos hoje, para quem acompanha a newsletter da SEG, né? A gente tem diversos trabalhos mostrando essas coisinhas aqui, né? Ou seja, que a gente, basicamente, o que eu estou resumindo aqui? Que a gente tem aumentado os nossos gastos com exploração mineral, as novas descobertas têm caído, em geral, quando há novas descobertas, esses depósitos, né, têm menores tonelagens, menores teores e são depósitos cada vez mais profundos, tá? E, em geral, em áreas mais remotas. Ou seja, a gente tem um novo desafio pela frente. Isso é a realidade brasileira? Bom, talvez não. Pode ser que a gente não esteja, ao menos aqui, falando de depósitos tão profundos quanto no Canadá, na Austrália, na África do Sul, né? Porque aí são países que a gente tem uma pesquisa mineral muito mais avançada. Mas essa é a realidade. Depósitos mais complexos estruturalmente, depósitos que têm mais contaminantes, então por isso que a gente tem hoje uma área da geometalurgia. Então aqui eu estou falando para as duas áreas, né? Para as duas frentes, pesquisa, prospecção mineral e geologia de mina, tá? De mesma forma, quando a gente olha um gráfico desse, a gente vê que o nosso papel como prospector, aquilo que era lá no começo do século XX, ele diminuiu demais, né? Hoje a gente tem outras tecnologias como geofísica, sensoramento remoto, né? A gente parte de modelos de depósitos minerais mais pré-definidos, geoquímica, e principalmente o que a gente chama hoje de data science, ou seja, a gente trabalha com um grande número de dados. Eu gostaria de trabalhar com mais dados na academia, a gente sabe que a gente tem uma restrição orçamentária, mas vocês na indústria vão trabalhar com um grande número de dados, né? O José também deu uma palestra ontem falando um pouco disso, como a gente trabalha, como a gente tem bancos de dados e tratar bancos de dados para gerar novos targets, para conseguir uma frente de lavra nova numa mina, por exemplo. Tá? Além disso, também a Ângela hoje deu uma palestra muito legal que eu consegui acompanhar em parte, né, sobre minerais estratégicos. Então, a gente tem novas demandas aí, né, seja pela transição energética, seja por fatores geopolíticos, né? Hoje a gente tem a guerra Ucrânia-Rússia, que a Ucrânia era a Rússia era um grande fornecedor de fosfato para a gente, e o Brasil, a gente depende aí de grande importação, né, de fertilizantes para a indústria agropecuária brasileira, né? Então a gente tem questões aí também que passa num aspecto de soberania nacional também. Então, beleza. Para quem for atuar ali no começo da exploração mineral, em áreas mais greenfield, o que a gente está olhando ali, basicamente? O que o José também comentou um pouco ontem, né? Vocês vão selecionar áreas de interesse, descartar outras que não servem para a empresa. Então, quando eu estou fazendo exploração greenfield, eu parto
de um conhecimento muito baixo ou praticamente zero em áreas remotas. Um exemplo disso, né, para quem, eu não sei se vocês, creio que não estavam em 2017 na graduação, quando falou-se muito sobre a Reserva Nacional de Cobre e Associados, lá na província Transamazonas, no domínio Carecuru e Paru, né? Então, isso é um exemplo de exploração greenfield, é algo que eu tenho um mapeamento geológico de pouco detalhe, né? Em área muito remota, onde eu não tenho ocorrências, minas, depósitos, né? Minerais muito bem conhecidos. Então, quando eu faço uma exploração greenfield, né, a gente está partindo disso, ou seja, de muita pouca informação geológica. Então, eu tenho que responder perguntas de onde, como encontrar novos depósitos minerais e principalmente como gerar, né? Quais são os principais guias prospectivos para isso. E para falar de guias prospectivos, eu acho que a gente sempre tem que pensar o que a gente está buscando. Legal, eu falo isso muito para os meus alunos, inclusive vou dar uma aula parecida com essa amanhã na pesquisa mineral, né? Ou seja, se o meu produto final é cobre, eu posso ir para diversos tipos de depósitos minerais ou sistemas minerais, né? E cada um deles vai ter características peculiares, o que vai gerar também alguns guias prospectivos distintos para cada um deles. Então, o pórfiro certamente vai ser muito distinto em termos de ambiente, talvez um pouco, né? Eu posso também formar VMS em zonas de backyard, embora os pórfiros nas zonas de arco de fato, mas os halos de alteração, as rochas, as assinaturas químicas, geofísicas são completamente distintas, correto? Então eu preciso ter muito disso. Quem foi trabalhar com Greenfield, né, é uma parte muito romântica até da geologia, da gente olhar mesmo uma geologia mais básica, ver desde o básico lá da metalogênese. O básico por quê? Porque a gente vai se utilizar lá do que a Mônica falou, por exemplo, sobre sensoramento remoto, mas também acho que vocês vão ter uma palestra de geofísica, né? Para a gente entender o quê? Se eu começo a colocar o modelo de depósito que eu quero, os guias prospectivos, os processos, eu começo a pensar também o que são ou quais são as assinaturas, por exemplo, geofísicas que a gente vai buscar para esses depósitos minerais. Seja um contraste entre material de investigação e rocha hospedeira, né? Sobre produtos ou subprodutos associados, então os depósitos de cobre de Carajás, por exemplo, eles têm muita magnetita, ou seja, temos alta suscetibilidade magnética, ou mesmo estruturas regionais, onde eu consigo marcar muito bem a ocorrência de alguns tipos de depósito. Quando a gente olha aqui no quadrilátero ferrífero, esses depósitos de ouro orogênico, não tem como a gente fugir das grandes estruturas regionais, ok? E se eu vou para Brownfield agora? Aí eu já parto de um conhecimento que eu não estou tão aqui, né, tão no desconhecido assim. Eu vou gerar novos alvos próximos a depósitos minerais que eu já conheço, ou áreas que eu já visitei, porém não encontrei nada, revisitar outros projetos, né? Então, um grande exemplo disso talvez seja hoje aqui o quadrilátero ferrífero. Eu esqueço de colocar aqui, né? Mas para quem não está acostumado, aqui são uma imagem do Google Earth, Caeté, Sabará está aqui, BH está um pouquinho aqui para oeste, Belo Horizonte, né? Então, por exemplo, a gente tem a mina de Cuiabá aqui, operada pela AngloGold Ashanti, e a mina de Lamego, né? São minas de ouro operadas pela AngloGold Ashanti. E antes a gente tinha Morro Velho aqui. Tanto Morro Velho quanto Cuiabá são depósitos de classe mundial de ouro orogênico, hospedados aqui no supergrupo Rio das Velhas, né? Que é um Greenstone Belt. A mina de Lamego, ela partiu de uma exploração brownfield. Então, hoje o que a AngloGold faz, ou seja, brownfield por quê? Porque eu já tinha um conhecimento prévio das mineralizações que estão ali, né? A mina de Cuiabá balizou muito do que foi a exploração depois para achar Lamego. E assim como é hoje, a Jaguar Mining faz muita pesquisa mineral nos entornos ou próximo a áreas que ela já tem um conhecimento geológico prévio, inclusive algum depósito ou alguma mina em operação. Então, o brownfield é para a gente explorar áreas que a gente já tem um conhecimento prévio, a gente não parte tão do zero assim, tá?
E assim como no Greenfield, eu também não deixo de utilizar tecnologias importantes para a gente, né? Então, o geólogo, a gente hoje em dia, eu não sou geofísico, mas eu já dei aula de geofísica, eu tenho que o tempo todo, ao menos se eu não entendo o processamento, entender o resultado ali, né? Entender o que o dado geofísico está tentando fornecer para a gente da geologia, tá? Então, eu só mudo a escala, né? Se eu utilizei lá uma aeromagnetometria no Greenfield, às vezes o Brownfield, com uma área mais reduzida, eu posso contratar um levantamento por drone, por exemplo, de um levantamento, de uma magnetometria também, mas de uma grave, de um eletromagnético, ou seja, outros métodos aí que eu posso ir reduzindo cada vez mais a minha escala. E ainda, se eu continuo esse projeto, essa evolução, né, de um projeto de exploração mineral, a gente vai para aquela etapa, né, que a gente chama de avaliação. Ou seja, eu começo a ver a viabilidade geológica, mas também econômica desses projetos minerais, né? Eu começo a tentar fazer cálculo de recursos. Então, a gente começa a entrar numa outra área, né? Cálculo de recursos e reservas. Eu preciso declarar isso em comitês. Eu preciso ver aspectos geológicos, mas também começo a trabalhar com outro pessoal aí, engenheiros, não sei se vocês têm aí, né, mas aqui a Escola de Minas, ela tem muito essa interface entre engenharia geológica, engenharia de minas, engenharia metalúrgica, engenharia civil, economia mineral. Então, tudo isso, né, para eu viabilizar que agora um depósito vire uma jazida e isso possa ser explotado como uma mina, né? Então, vocês vão aprender também aí diversos comitês aí para a gente declarar recursos e reservas, uma vez que isso é um assunto muito delicado, né? Vocês vão sempre, para quem nunca viu um pouco sobre isso, vocês podem assistir um filme na Netflix aí que chama Gold, né? É um filme muito legal falando sobre isso, né? Como surgiu o JORC, por exemplo, lá na Austrália. E quando a gente vai para a geologia de mina? Bem, eu tenho muitos amigos hoje trabalhando tanto na pesquisa mineral quanto na geologia de mina, e a gente vê que são mundos, embora complementares, diversos em alguns aspectos, né? Então, a geologia de mina, a gente está ali em operação, basicamente. E a geologia de mina, se ela está em operação, especialmente, você vai ter um conjunto de atividades que vai tentar atuar a gente da geologia de forma a funcionar, produzir e aumentar a vida útil dessa mina. Por isso que vocês vão ouvir muito, olha, eu sou do curto prazo, eu sou do longo prazo. De novo, a depender de empresas. Tem empresas que colocam ali um médio prazo, por exemplo, correto? Então, o curto prazo, para quem for trabalhar no curto prazo, é aquela pessoa que está no burnout total, né? Brincadeira, gente. Mas é aquela pessoa que vai sempre ter uma pressão por causa da produção, atualização constante do modelo geológico, mapeamento da mina, seja das galerias, das frentes de lavra, o controle do banco de dados, procedimentos de QAQC, geometalurgia. Por quê? Porque o tempo todo, muitas das vezes, vocês estão atuando na operação, né? A usina vai pedir um teor de 57,5 de ferro, né? Só que você tem uma frente que está com 52,30. E aí? Como é que a gente vai atuar dessa forma? Imagine um depósito de ouro, né? Como ele tem uma variabilidade, um coeficiente de variação bem alto em termos de teores, de distribuição de teores. Então, a gente precisa aí atuar. Esse curto prazo ele tem uma pressão muito grande por causa da produção, correto? O longo prazo já, de novo, a depender da empresa, cada empresa talvez vai atuar de uma forma, eu estou tentando aqui colocar de uma forma mais ampla e geral, correto? O longo prazo, muitas vezes, ele tem até uma interface ali com a fase de avaliação, o longo prazo ele vai atuar, e até um pouco, às vezes, com o pessoal do Brownfield, a depender das empresas, né? Ele vai atuar a tentar achar, viabilizar partes que antes não eram consideradas recursos, né? Então, a gente sempre está tentando transformar os recursos em reservas, né? Especialmente para agregar um valor à vida útil da mina. Então, eu sempre tento aumentar essa vida útil através da análise de banco de dados, da validação, da modelagem geológica, que vocês vão passar lá para o curto prazo depois. A gente tem uma ampla variedade de atividades aí para falar um pouco sobre o longo prazo. E aí,
Para quem vai interessar para essa área, e eu confesso que hoje, ao vir para o departamento de geologia da Escola de Minas, eu me interesso muito mais. Hoje eu dou aula para engenharia de Minas também, e eu entendi a importância, né? A Unicamp, a gente, por ser em Campinas, a gente não tinha uma interface tão grande com o pessoal das empresas o tempo inteiro. E aqui eu tenho aluno o tempo todo que está estagiando na Anglo Gold, na Jaguar Mine, na Vale, na Samarco, enfim. E aí eu passei a ter um gosto maior por essa interface, sabe? E começar a procurar aspectos, né, dessa área que é a indústria, que é tão importante, que a gente precisa fazer essa interface com a academia. E aí eu indico alguns eventos, algumas agências para vocês começarem a se familiarizar, né? Especialmente aqui a Adimb, que é uma patrocinadora de vocês, né? Hoje, atualmente, uma das grandes atuantes aí no setor mineral brasileiro. Para quem não conhece, tem que vir ao Cimex-Min, a cada 2 anos aqui em Ouro Preto, mas a gente tem o IBRAM também, o Exposibran, que é uma feira muito mais da mineração de fato do que da exploração mineral, né? O Cimex-Min é muito mais para exploração mineral e um pouquinho de geologia de mina, ok? E claro, a gente tem o Cimex-Min Mundial, que é o PDAC aí no Canadá. Enfim, só algumas entidades, eventos aí para vocês irem. Legal, agora eu comecei a entrar um pouco mais na minha zona de conforto, né? Ou seja, na academia, o que a gente faz? Fica lá só sentado pensando, né? Ou seja, a gente tenta pensar de fato na gênese, né? Na gênese desses depósitos minerais, rochas hospedeiras, halos, estruturas, estratigrafia, controles, enfim, vários aspectos que vão desde modelos descritivos até genéticos, mas que hoje, gente, a gente está com uma moda aí de falar em sistemas minerais. Uma moda por quê? Porque realmente a gente precisa pensar de forma mais ampla em diversas etapas dos processos geológicos que atuam aí na crosta terrestre, ou mesmo no manto, né? Também, porque isso também forma depósitos minerais, tá? Então a gente vai sempre tentando aprimorar esses modelos genéticos. A Poliana falou lá, e os IOCG são o quê? Cara, os IOCG é uma briga, né? Porque cada lugar às vezes tem suas características, mas a gente sabe que a gente não consegue colocar isso numa caixinha e falar, olha, isso é isso, e se não for, não é, né? A gente tenta entender muito mais os processos, os guias e também gerar guias e controles para a indústria mineral. Então eu vejo muito o papel da academia nesse sentido, né? Então eu estudar lá, a gente vai, para quem tem interesse na área de metalogênese, né? A gente estudar como nasce um sistema mineral, né? Então ele vai ter uma impressão digital. Aqui eu estou mostrando um black smoker para vocês, tipicamente forma em depósitos VMS, né, em assoalho oceânico. Geralmente, quando eu começo a estudar isso aqui, a gente vê a concentração anômala de algum elemento, de um ou vários elementos, um padrão de grupos de elementos, uma assinatura exotópica. Então, a gente começa a ver esses fingerprints, né? Sejam eles numa escala muito regional, né? Aqui eu tenho um exemplo da Nature, né? Onde eles mostram aqui que a existência de magma underplating, né? Ou seja, um magma mais tardio aí depois, para remobilizar cumulatos previamente formados na base da crosta, são essenciais para formar um pórfiro, né? Então, são processos tectônicos mais regionais. Mas eu consigo fazer na academia também, outro artigo aqui da Nature, né? Mostrando o seguinte, se eu vou lá no cristal de plagioclásio desses pórfiros e eu começo a ver as variações composicionais dele, eu posso ver, né? Neste caso, que o excesso de alumínio no plagioclásio ele está relacionado a melts com alto conteúdo de H2O, ou seja, de água. Melts com muita água são ótimos para formar depósitos de cobre pórfiro, tá? Então a gente começa a modelar isso por química mineral também. Ou mesmo por isótopos, né? Isótopos estáveis, alguns isótopos estáveis que a gente tem aplicado lá em Carajás, oxigênio, deutério, carbono, enxofre, boro, esses são os mais tradicionais, mas hoje a gente tem uma outra variedade, como lítio, cobre, ferro, que são os não convencionais, que a gente tem utilizado também para tentar o quê? Ver da onde vêm os fluidos, da onde vêm os metais, os ligantes, o enxofre, tá? Então isso é importante também. E uma coisa também, para a gente ver esses fingerprints, né? É a própria química mineral, né? Então, quando eu faço
um dos minerais mais utilizados para isso é a magnetita, que vai incorporar vários elementos traços a depender das condições de temperatura, fugacidade de oxigênio, fugacidade de enxofre, enfim, vários elementos aí que vão falando assim, olha, essa magnetita com essa composição é de um pórfiro, essa é de uma bife, essa é de um IOCG. Não é tão bonitinho assim, eu vou falar bem a real, né? Vários problemas a gente tem com esses gráficos para magnetita, por exemplo. Mas beleza, mas Gustavo, por que você está falando desses isótopos? Para que a gente precisa disso, né? A gente precisa disso agora. Desculpa não dar tantos exemplos aí do norte do Crato São Francisco, da província Borborema, né? Eu acabo utilizando mais o que a gente tem aqui próximo a gente. Esse é um outro exemplo aqui, a faixa vazante, aqui no oeste de Minas, leste de Goiás, né? A gente tem a faixa vazante que é muito importante ali, para depósitos de chumbo e zinco, e é muito legal lá. Por quê? Porque a gente tem diferentes estilos de mineralização, né? A gente tem uma mina, que é a mina de Morro Agudo, que o chumbo e zinco ali é sulfetado. Significa dizer o seguinte, o zinco está na esfalerita, que é um sulfeto de zinco. No caso de vazante, uma mina super importante para zinco no Brasil, o zinco é silicatado. Está num mineral chamado vilemita, né? O que isso significa em termos de evolução metalogenética desses dois depósitos? O que isso significa em termos de operação? É a mesma coisa agora para os engenheiros de Minas, né? A gente processar um minério sulfetado e um minério silicatado. Então veja como o básico da geologia vai caminhar lá para a geometalurgia, que vai para o processamento mineral, né? Então isso é muito interessante a gente observar. E claro, né, geologia pura aqui em termos da gente observar guias prospectivos distintos para mineralizações levemente distintas em termos genéticos aí, né? Isso tem sido estudado, foi muito estudado pela minha orientadora, pela professora Lena, mas agora tem um grupo aí com a professora Gema Olive, com o professor Pedro Cordeiro, muito legal os trabalhos que saíram de lá. Ao mesmo tempo, gente, que outra coisa importante para a gente falar sobre na academia desses fingerprints, né, é principalmente dar o timing da mineralização, ou seja, quais são os principais eventos mineralizantes, né? Então a gente tem diversas formas de datar depósitos minerais, não só rochas hospedeiras, e a gente tem que ter uma consciência que rocha hospedeira não necessariamente vai dar a idade de mineralização, tá? A gente precisa ver que a gente tem que escolher um método adequado para datar depósitos minerais. Mas para quê, Gustavo? Porque datar depósitos minerais significa a gente colocar esse tempo aí na formação de depósitos minerais para entender o seguinte, olha só, depósitos minerais, eles quase nunca são encontrados sozinhos, né? Eles são encontrados quase sempre em províncias minerais, né? Acabei de falar de vazante, chumbo e zinco, né? Numa mesma província, claro que com características distintas. Quadrilátero ferrífero cheio de depósitos de ouro aqui. Província Seridó, vocês estão aí cheio de depósitos, escarne, pegmatitos, né? Por quê? Porque é isso que eu falei para vocês. Os sistemas minerais, né, são processos que ocorrem em diferentes escalas para concentrar minério, tá? Então, se eu olho, por exemplo, os depósitos de ouro aqui do quadrilátero ferrífero, parte deles formados há 2,7 bilhões de anos atrás, né? Então, gravem essa idade. Quando a gente olha no global aqui, em 2,7 bilhões de anos atrás, há 2,7 bilhões de anos atrás, a gente tem vários greenstone belts sendo formados, metamorfizados nessa idade. Grande parte do ouro é produzido nessa idade, e grande parte, e há um crescimento crustal muito grande há cerca de 2,7 bilhões de anos atrás. Bom, estamos falando de ouro orogênico, né? Orogênesis, tá? Então a gente começa a ver que esses depósitos, eles são uma expressão local de processos que podem ser globais, ok? E muitas vezes são globais, correto? Esse é um estudo publicado na Geology do Calwood, né? Muito interessante, onde ele vai mostrando as diversas mudanças na Terra. Aqui a gente não está falando de depósitos minerais, mas estamos falando desde o GOI até a mudança na vida, até o crescimento crustal, até a colisão, né, aglutinação e quebra de supercontinentes. Então, quando a gente olha a formação de depósitos minerais, ela está intrinsecamente relacionada com a evolução da atmosfera, hidrosfera, biosfera,
com a evolução do manto, né? O manto está resfriando, com a mudança nos regimes e processos tectônicos. Ou seja, por que a gente não acha pórfiro epitermal há 3 bilhões de anos atrás? Isso é por preservação ou é porque a gente não tinha uma tectônica de placas semelhante ao que a gente vê hoje? Enfim, por um ampla gama de fatores aqui na evolução do próprio planeta Terra, ok? E aí, quando esses sistemas evoluem, eles nos fornecem esses footprints, né? Que a gente vai tentar na academia estudar também, mas claro que as empresas estão super interessadas nisso. Mônica mostrou agora há pouco. Assinaturas, sejam elas geofísicas, né? Esse é um trabalho muito legal, falando de Olympic Dam, inclusive, dessas zonas extremamente condutoras embaixo de Olympic Dam, ou seja, falando, olha, eu tenho uma assinatura geofísica para um depósito gigantesco de cobre no mundo, ok? Mas também a gente pode utilizar a geoquímica, variações que eu falei lá do fim, não falei lá da magnetita, olha, estou vendo como a magnetita ela está me dando o nascimento de um sistema mineral, né, de um depósito mineral. Mas eu posso utilizar essas variações composicionais para observar halos de alteração hidrotermal. O que acontece se eu pegar o epidoto que está aqui na zona distal para algum epidoto que esteja um pouco mais proximal, ou a clorita, né? Ou a própria magnetita, ou se houver sulfetos. Então, isso é a gente investigar a dispersão desses sistemas, tá? Da mesma forma que, sem querer, esse meu slide já estava aí antes da palestra da Mônica, mas acho que a Mônica falou muito melhor do que eu posso falar aqui, né? Uma palestra muito completa, desde estudar lá a espectroscopia de reflectância de vários minerais que contêm lítio, até a gente utilizar uma imagem Aster para modelar e reconhecer zonas de alteração hidrotermal, por exemplo. Então veja que eu começo a utilizar geotecnologias, né? Ou mesmo a geoquímica para a gente tentar identificar esses footprints, né? Ou essas pegadas aí, esses halos de dispersão do sistema mineral. E para quem quer seguir nessa área, gente, não tem como. Felizmente, vocês já criaram um capítulo estudantil aí, né, com a SEG, mas a gente tem também, isso é uma crítica que muita gente faz, né? A gente tem também a SGA, né? A gente poderia criar mais capítulos estudantis da SGA. A gente tem as conferências, os congressos, simpósios da SEG e da SG aí. Indico também vocês virem, né? Ao mesmo tempo que vem o CIMEX-MIN, vir no ENAGE, que também tem ocorrido em Ouro Preto. Esse ano a gente vai ter o simpósio de metalogenia, lá em Gramado, né? A gente tem vários eventos, sociedades aí que a gente pode, para quem quer também ir para a academia. Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Eu gostar do IBRAM e da SEG são coisas complementares. E vários periódicos aí interessantes, onde a gente tenta publicar os nossos artigos, né? Economic Geology, Mineralium Deposita, são jornais muito importantes para a nossa área de metalogênese. Eu não me arrisquei muito a falar aqui, acho que ia ficar muito longo também, mas há também aqueles que vão atuar nos órgãos governamentais, né? Eu coloquei 3 exemplos aqui, a Mônica, de novo, né? Deu uma palestra, né? Muito interessante sobre o que eles têm feito, mas então, o que esses órgãos fazem? Geram produtos e melhoras para a pesquisa mineral, isso é um papel muito importante do Serviço Geológico Brasileiro. Fiscalização e controle de atividades minerais, né? A ANM faz isso. E a regulamentação e incentivo do setor. Então, é o que a gente falou de estratégico. É o que a Ângela colocou na sua palestra de minerais estratégicos, né? Então, quando a gente tem um Ministério de Minas e Energia forte, a gente começa a guiar isso. A CPRM começou a fazer muito estudo, por exemplo, para fosfato nos últimos anos, por motivos óbvios aí que a gente precisa, né? Então, só para finalizar, pessoal, espero que tenha dado para falar aqui o que eu queria falar, né? Mas essa relação academia-indústria, né? Eu posso dar uns exemplos do que eu tenho feito. De novo, eu não sou a melhor pessoa para falar muito na indústria aqui, mas o que a gente tem feito, por exemplo, né? Lá a gente tem desenvolvido diversos estudos e diversos alunos, né? Orientação de alunos, sejam nível de iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado, né? A Poliana Toledo aí é um resultado disso, eu também sou um resultado disso há anos atrás. Para a gente fazer o seguinte, ao mesmo tempo que a gente entende a gênese, a gente também tenta fornecer um subsídio ou outro para as equipes de pesquisa mineral atuarem na área, né?
Hoje lá em Carajás a gente tem alguns projetos, eu participo de 3 projetos hoje, principalmente 2, né? Um com a DIMB mediando esses projetos, um com a Vale, que eu participo, é um projeto bem grande, e um com a Os Minerals, que hoje eu coordeno, né? Então, agradecer também essas empresas, e a Centauros também eu tenho participado menos, muito mais a professora Lena, que tem atuado nesse projeto. Mas, como um cara que eu admiro muito na indústria, que é o Fernando Matos, ex-gerente de exploração da Vale, ele fala, cara, a academia ela não tem que posicionar um furo de sondagem, né? Eu não vou ter competência para isso. Mas eu posso dar um subsídio desde lá de uma caracterização petrográfica, estrutural, né? Para a gente dar esse subsídio para que as empresas possam melhorar os seus planos de pesquisa mineral, tá? Então eu tenho atuado aí na evolução de depósitos de cobre e ouro em Carajás, e não estou falando aqui só de OCG, a gente tem outros depósitos de cobre e ouro lá, mas também agora tenho atuado aqui em alguns depósitos, especialmente esses no que se chamam de Greenstone Belt Pitangui. Claro, sempre acabo olhando coisas aqui do quadrilátero ferrífero central, né? Mas hoje eu coordeno um projeto financiado aí pela FAPEMIG também, especialmente a Micapel, que é uma empresa pequena, né? Uma empresa júnior, que tem atuado com alguns depósitos de ouro, mas sempre também agradecendo a AngloGold e a Jaguar, que sempre nos dão uma ajuda ou outra aí para a compreensão desse depósito. Novamente, de novo, né? A gente vai tentar ver os grandes controles, né? O timing da mineralização, uma assinatura isotópica, uma assinatura da química mineral, tudo isso a gente tenta englobar para que a gente possa ajudar de alguma forma o setor mineral. E aí vocês, né? Eu sempre gosto de jogar agora a bola para vocês. E a bola tá com vocês aí. Vocês estão o professor Roberto Xavier fala muito isso, ele acredita que a província Borborema vai ser ainda uma das grandes províncias minerais brasileiras, né? Ou seja, ele acredita que muitos novos depósitos minerais vão ser descobertos e vocês estão do lado aí de uma província importante, cheia de escarnes, né? Alguns pegmatitos também. Vocês vão ter uma palestra do Roberto Correia aí falando um pouco sobre isso, né? Li esse paper dele, muito interessante. Então, para vocês verem que também vocês estão num caminho interessante, né? Vocês têm coisas aí para ser estudada no quintal de casa de vocês, tá? Então, para eu finalizar aí, acho que essa relação academia, indústria e governo deve ser mais estreita na maioria das vezes, né? E são trabalhos complementares, seja na geologia econômica, na prospecção, há uma grande sobreposição dessas áreas, né? E minutos antes de eu começar essa palestra, eu estava com o meu LinkedIn aberto. Vejam que interessante, né? A Ângela também pontuou algumas coisas disso na sua apresentação. Como assim? De alguma forma, a gente pode ter várias críticas à mineração, a gente precisa ser crítico, né? Vocês, me coloco também nisso, a gente precisa ser crítico, mas a gente precisa entender o papel da mineração também. E aqui o Vale do Jequitinhonha, né? Como está sendo transformado pela exploração, pela pesquisa mineral com lítio, especialmente hoje é a Sigma, que está abrindo a primeira mina. Acabou de ter um curso pela DIMB com o professor Calota aqui da UFMG, como a gente pode também melhorar regiões com base na mineração, né? Em projetos minerais aí com responsabilidade socioeconômica também, tá? Então, gente, acho que vocês têm... Fico muito feliz de ver um capítulo estudantil da UFRN muito atuante aí. Acho que agora vocês estão também, de novo, encher a bola aqui da minha amiga Poliana Toledo, aí vocês têm uma pessoa muito interessante à frente da geologia econômica aí agora no departamento de vocês, né? Ao mesmo tempo que eu também eu falo como se eu tivesse muito experiência, mas não tenho, né? Eu também estou com 5 anos de carreira aqui na UFOP, estou tentando desenvolver cada vez mais estudo de metalogênese aqui, né? A gente tem poucos profissionais de metalogênese no Brasil atuando hoje. Então, para a gente ver o quão importante é essa área, tá? Então, para quem tiver interesse também, a gente tem hoje uma pós-graduação aqui muito forte, a gente acaba de virar nota 6 na CAPES, e tem também, eu tenho atuado aí desenvolvendo projetos lá em Carajás e aqui em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, tá? Então, para quem quiser, meu e-mail tá aí e estou aberto a perguntas, e novamente agradecer muito aí o pessoal da organização e todo o público presente. Obrigadão. Sim.
Obrigada, Gustavo, pela palestra. Acho que foi enriquecedora. O pessoal está com muitas perguntas no chat. Então, a gente já vai começar, porque aí vai ser uma coisa mais didática e dinâmica. Então, vamos para a primeira pergunta. Ana Caroline, que é membro daqui da SEG UFRN, recente graduada, ela pergunta: Gustavo, prima palestra didática. Quais dicas você daria para um geólogo júnior de exploração, recém-saído da academia e adentrando na indústria? Acho que essa pergunta, Carol, ela fez usando a situação atual dela. Uai, ótimo, né? Olha, obrigado pelo elogio aí, obrigado pela pergunta. Eu acho o seguinte, eu tento dar o mesmo conselho para os meus alunos aqui, né? Eu tenho orientado muita gente, especialmente TCC, de novo. Poucos deles vão para academia, infelizmente, né? Eu gostaria de ter mais alunos de mestrado aqui, mas eu acho o seguinte, eu sempre falo, gente, é utilizar o nosso conhecimento básico, né? Vocês vão entrar, às vezes, num mundo que chega lá, vai ter que descrever 1.000, 2.000 metros de sondagem de forma muito rápida, né? 3.000, 4.000 metros de sondagem de forma muito rápida. Mas não esquecer o básico, né? Então, pegar lá as aulas de geologia econômica, o que eu tenho que ver, né? Tem que ver rocha hospedeira, tem que ver alteração hidrotermal, tem que ver estilo de mineralização, lembrar do básico que a gente aprendeu para caracterização de um depósito mineral. Lembrar também que eu sou super a favor, até por ser um recém-doutor, né? 5 anos aí, as novas tecnologias, né? Então a gente precisa sair da graduação, às vezes, fazendo um mini curso de leapfrog, sabe? Mas eu tenho muitos amigos hoje trabalhando na mineração, na geotecnia e tal, que reclamam uma coisa, gente. Apertar botão, a gente vai aprender, porque vocês vão ser treinados pela empresa. Então, assim, eu quero modelar no leapfrog. Modelar o quê? Né? Então a gente precisa ter o básico da geologia. Vou modelar o quê? É um veio, é um corpo tabular, é uma brecha. Então esse conceito vem muito importante, sabe? Eu também gostaria muito de aprender o leapfrog muito bem, né? Não tenho tempo para isso, infelizmente, mas eu acho que o básico da geologia ele fala mais alto, tá? Então acho que Ana Carolina, eu acho que é uma dica, sempre pensar que a gente precisa da geologia sempre aí antes de entrar em outras coisas, tá? E, claro, sempre se atualizar. Próxima pergunta. Da Larissa. Qual é o papel do geólogo econômico na tomada de decisões de investimentos em projetos de mineração na indústria? Legal, Larissa. Eu entendo muito pouco dessa parte, né? Talvez seja a parte que eu menos entendo nessa questão. Eu acho o seguinte, na maioria das vezes, quando você tem projetos avançados, ou seja, que você já sondou bastante, você tem um conhecimento geológico muito bom para a gente tomar a decisão, se, por exemplo, você vai botar aquilo em operação, né? Nesse caso, estou dando esse exemplo, né? A gente parte muito mais para engenheiros de minas, engenheiros metalúrgicos, engenheiros civis, porque vem uma parte muito mais que a gente da geologia não domina, né? É o que a gente chama de fatores modificadores, né? Quando a gente está avaliando economicamente um projeto. Ou mesmo questões socioeconômicas, ambientais. Então, há vários porções aí que a gente realmente, da geologia, a gente não domina, não tem problema, né? A gente vai até onde a gente consegue. Claro que vai ter sempre um profissional ou outro, eu tenho alguns amigos que estão caminhando para isso, para também fazer essa tomada de decisões. A tomada de decisão prévia, quando é simplesmente antes de um follow-up, por exemplo, né, antes de um detalhamento, claro que isso aí o geólogo pode, né, ter um papel fundamental no caso do seu conhecimento geológico. Olha, então você está tendo alguns resultados bons nas suas primeiras sondagens, você consegue ao menos tentar insistir ali para que aquele projeto continue, se minimamente tiver um dinheiro ali, ok? Ok. José Ítalo, que também é membro da SEG UFRN, ele pergunta quais são as competências e habilidades que um geólogo econômico precisa desenvolver para atuar na indústria e na academia. José, eu acho o seguinte também, eu acho que eu tentei colocar algumas competências e habilidades aqui na palestra, não sei se consegui todas, né?
No caso da academia, eu falo por mim, sabe? Eu sempre, quando eu estava lá, sei lá, no meu mestrado, doutorado, quando às vezes eu não tinha, estava um pouco ocioso ali, né? Ou seja, não tinha um dado para tratar, a gente sabe da academia que a gente passa por isso, às vezes por falta de dinheiro mesmo, né? Eu tentava sempre me atualizar, sabe? Pô, o que que eu não sei hoje? Nossa, cara, eu não sei como é a formação de veios de quartzo num sistema orogênico. Ah, legal. Então eu vou ler um pouco sobre geologia estrutural, né? Vou tentar me informar um pouco sobre geologia estrutural. Bom, hoje de manhã eu participei de uma banca lá com os depósitos de pórfiro de alta floresta. Sei lá, tinha muita geoquímica no mestrado. Então eu pego e falo assim, o que eu não estou sabendo de geoquímica? Comportamento geoquímico de elementos? Legal, vou fazer isso, sabe? Então eu acho que eu posso falar muito bem com propriedade na academia, sabe? Eu acho que essa pergunta, por exemplo, para a indústria, pode ser muito bem feita para o José, para a Poliana, que trabalhou um pouco na indústria também, mas eu acho que é a mesma coisa. Assim, sua dificuldade, qual caminho você vai trilhar? Eu quero ser um geólogo da pesquisa mineral. Eu não quero geologia de mina. Legal. Quais habilidades eu preciso ter para ser um geólogo da exploração mineral? Sabe? E são competências levemente distintas, sim. Como eu disse, né? Às vezes na geologia de mina, hoje o que tem muito geólogo fazendo também é geometalurgia, que tem uma interface muito grande já com a engenharia de minas, com a engenharia metalúrgica. Então, pô, eu quero. E assim, vamos pensar, né? Às vezes, na pesquisa mineral, a gente tem. Não é que pouca capacidade, mas a gente está falando de valores muito distintos quando a gente está falando de exploração e produção, operação, né? Então, na operação, a gente está falando de muito dinheiro. Se eu consigo, de alguma forma, atuar na geometalurgia, que eu consiga melhorar a recuperação do meu minério, olha, você vai dar um retorno muito grande para a empresa. Então é isso que eu quero atuar. Isso é uma área hoje na geologia que está muito em alta, a geometalurgia. E você conta nos dedos, a gente olha no Cimex-Min, né, a gente conta nos dedos quem hoje é um especialista em geometalurgia. Então eu acho que, olha, uma coisa, a gente não vai conseguir saber de tudo, sabe? Eu vejo isso, assim, eu aqui na UFOP, né, no DGEL, a gente tem CPMS, tem 2 CPMS aqui que roda diversos tipos de análise. Cara, não adianta eu, Gustavo Melo, querer ir lá e saber do funcionamento do equipamento todo. Eu não vou ter tempo e habilidade para isso, sabe? Então a gente também tem que reconhecer as limitações. Então eu preciso, às vezes, também confiar um pouco nas qualidades, no laboratório, né? Pensar, saber o mínimo que eu tenho que ser crítico ali. Isso serve para diversas áreas, ok? Ok. Próxima pergunta. Rafael, também é membro daqui da SEG UFRN. Você, como foi aluno de regiões distais da mineração, assim como nós, né, aqui do Rio Grande do Norte, acredita que as universidades necessitam trabalhar mais a mineração independente da região? Com certeza. Você veja bem, Rafael. Olha que a Unicamp, a USP, por exemplo, claro que são universidades estaduais de São Paulo que têm muito dinheiro, né? Eu posso falar isso com propriedade. Hoje eu estou numa universidade que, sei lá, tem nem 10% do orçamento da Unicamp. Né? Eu estou falando aqui, a UFOP tem hoje um orçamento de custeio de 60 milhões, mais ou menos. A Unicamp passa de bi, né? Passa de bilhão. A USP passa de bilhão. Não sei se está nesse patamar a Unicamp, mas provavelmente, sabe? Então, assim, elas estão longe de centros de mineração, né? Estado de São Paulo, na verdade, o grande ouro ali é o quê? Brita, areia, é o que a gente até tem pouco, né? Eu entendo muito pouco disso, mas minerais industriais, que também é uma coisa interessante, pedra ornamental, né? Mas, pô, se tiver um porto de areia ali na região de São Paulo, você também tá feito, né? Você tá mais que com uma mina de ouro ali também. Então, o que eu quero dizer? São Paulo tem essa peculiaridade, mas São Paulo tem muito dinheiro também. A USP e a Unicamp, elas são referências na metalogênese no Brasil. Começaram lá com o professor Roberto Xavier na Unicamp, né? Professor Caetano Giuliani, aí veio a professora Lena, professora Carolina Moreto, né? Veio toda essa galera aí, professor Rafael Assis hoje, várias pessoas que saíram ali, né? Mas que sempre estudaram
depósitos minerais, seja lá em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, que o Zé mostrou ontem, seja em Carajás, seja um pouco no quadrilátero ferrífero, né? Então, assim, claro, eu sou completamente contra, olha, só vocês da UFRN, né? Pô, só vou estudar Seridó? Claro que não, vocês têm um monte de coisa para estudar. Provavelmente a Poliana não vai parar de fazer pesquisa em Carajás, né? A gente precisa dela lá contribuindo com o conhecimento dela. Então as universidades, sim, elas têm que ser abrangentes. O que a gente às vezes não pode é não fazer, né? Então é isso que eu falei. Aqui, a gente na UFOP, a gente forma muito aluno para o mercado. Ótimo, estamos bem nisso. Mas eu quero sim contribuir com a formação de ciência, de cientistas, de produção de conhecimento na geologia econômica aqui em Minas Gerais, sabe? A gente tem a UFMG, né? A professora Lídia acabou de aposentar, mas a gente continua com a professora Rosaline, o professor Cabral lá, tá? Então aqui a gente está tentando desenvolver. Então a gente não pode só atuar no nosso quintal. A gente deve atuar no nosso quintal, mas tem que sair também para outras fronteiras aí, ok? O Vinícius Xavier, primeiramente, ele dá boa noite. E você teve dúvida ao formar entre seguir para a indústria ou academia? E o que foi determinante para você? Ótima pergunta, sim, né? Acho que você deve estar vivendo isso. Foi determinante. Eu não vou medir palavras aqui, vou ser bem sincero. Quando eu sempre quis ser doutor, né? Sempre tive essa vontade de ser doutor. Isso eu não tinha dúvidas, assim. Ao me graduar, eu participei de projeto de iniciação científica, fiz meu TCC, minha professora Helena me levou para Carajás, então já no meu TCC eu visitei uma província mineral gigante, né? Isso lá, tô falando de 2011, viu? Falei, não, quero seguir para o mestrado, né? Isso eu não tinha dúvida. Ao final do mestrado, aí sim, eu estava assim, poxa, queria ter uma experiência na área da indústria, né? Só que o final do meu mestrado foi final de 2013, uma baixa gigantesca no mercado, né? Foi uma época que realmente estava muito sem emprego. Eu mandei alguns currículos, não fui chamado. E assim, eu já via, né? Todo mundo já me falava, olha, você tem uma didática boa, você gosta de pesquisa. Então eu falei, cara, assim, vou seguir para o doutorado. E a decisão de seguir para o doutorado, ao mesmo tempo, foi falando assim, olha, eu vou seguir para a área acadêmica. Hoje eu não tenho nenhum arrependimento sequer de ser professor e pesquisador, sabe? Então, tem prós e contras, né? Eu sempre falo isso, assim. A indústria tem prós e contras, a academia tem prós e contras. Então, assim, no meu caso foi isso. Eu acho que mesmo se eu tivesse seguido por 1, 2 anos aí na indústria mineral, eu teria voltado para a academia. Eu acho que isso é o que me completa, sabe? Eu acho que a parte social da academia, a universidade pública, assim, me conquistou desde a primeira vez que eu pisei o pé lá na Unicamp. Muito bom. Voltamos para outra pergunta da Ana Caroline. Gustavo, sempre tive a impressão que a academia aguarda a indústria procurar ela. Você não acha que também deve partir da academia tentar inserir a indústria nas disciplinas e em parcerias? Questão complicada, Ana Carolina. É o seguinte, né? Eu acho que a gente tem que tentar pegar modelos que funcionam, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Austrália é um modelo muito bom, que consegue mostrar a interação entre academia e indústria, sabe? Hoje, eu mostrei alguns projetos aí ao final da DIMB. A DIMB ela tem tentado atuar nessa vertente, né? Mostrando mais ou menos, tentando mais ou menos fazer esse vínculo entre, olha, a indústria precisa disso aqui, a academia pode fornecer isso. Pronto, vamos juntar os dois? Ah, legal, vamos. Então, assim, há diferentes locais, assim. Eu não sei se a gente espera, se a gente aguarda tanto, sabe? Eu tô falando aqui também, não sei como é na UFRN, tô falando pela minha realidade, assim. Essa é a primeira vez com esse projeto via DIMB que, de fato, a gente está com dinheiro bom, né, para tocar as nossas pesquisas, assim.
mas eu acho que devia existir mais uma aproximação, né? É difícil, em relação a isso, né? É difícil eu chegar lá na Anglo Gold hoje, aqui no Quadrilátero, bater na porta, falar assim, olha, vamos fazer um projeto, né? Então, na verdade, isso acaba indo muito pelo quê? Pelo nome do pesquisador, pelo seu grupo de pesquisa, né? Pelo que você tem produzido antes. Então, hoje a gente chegou no nível em Carajás, não por mim, obviamente, mas por diversos outros pesquisadores que me sucederam, professor Roberto Xavier, Helena Monteiro, Carol Moreto, né? Que foram tocando essas pesquisas, e a gente sempre tocava isso com orçamento mínimo do CNPq, da FAPESP, que era muito baixo, né? Então, depois de muitos anos, a Vale realmente, via a DIMB, a gente conseguiu ter um projeto interessante, depois de ter um nome muito grande em Carajás, né? Quadrilátero, a professora Lídia fez muito isso com a Anglo Gold, por exemplo. Então, nesse aspecto, realmente, eu não sei ainda uma receita. Eu acho que as agências, como a DIMB, elas podem funcionar como esse meio de campo, sabe? Em relação às disciplinas, sim, também concordo. Eu acho que a gente pode começar a melhorar. Na UFOP, a gente já vai ter a renovação agora do nosso currículo, né? Aqui eu não sei se vocês sabem, mas a gente é engenharia geológica. Então a tendência é que agora a gente fique mais em engenharia ainda. Eu não sei se vai dar muito certo, mas enfim. Eu quero dizer que, por exemplo, a gente vai ter uma disciplina agora que é a geologia de mina, né? Teoricamente, como a gente está aqui no quintal de várias minas, a gente vai tentar visitar minas. Não sei se vai dar muito certo, porque eu duvido alguma mineradora que vai receber a gente a cada mês. Estou nem falando de semana, né? Mas a gente vai tentar, assim, trazer mais a indústria para isso. Em termos de pesquisa, eu acho que tem que ter um meio de campo, como é a Austrália. Em termos da gente fazer o ensino, né? Claro. E assim, Ana Carolina, é isso também. Às vezes depende do professor, né? Eu sei que vocês aí no FRN são petróleo total, né, velho? A gente aqui já na UFOP, na UFMG, a gente está dentro do quadrilátero ferrífero, né? Então também tem a questão da universidade também, tá? Próxima pergunta, do Aureliano Nóbrega. Ele parabeniza você, Gustavo, e pergunta: na sua visão, quem tem protagonizado a ampliação de conhecimento geológico no Brasil? A indústria, a academia ou o governo? Você acha que esses atores podem trabalhar em harmonia? Eu acho a pergunta também excelente, Aureliano. Acho que cada um, eu acho que, assim, em termos, eu acho que cada um está contribuindo de uma forma, sabe? Ponto, sim. Quando eu vejo o Zé lá, que vocês viram a palestra dele ontem, eu vejo o seguinte, eu tenho às vezes um pouco inveja da quantidade de dinheiro e dados que às vezes a indústria gera, sabe? Pô, às vezes eles têm umas geofísica de detalhe, assim, muito legal. A gente da academia, a gente não vai pagar isso. A gente depende de quem? Da CPRM, para a CPRM fazer um levantamento geofísico e a CPRM liberar para a gente. Então, nesse aspecto, eu acho que a indústria ela deve produzir muito conhecimento. Qual que é o problema, às vezes, da indústria, né? É o sigilo, sabe? Então, há muita informação sigilosa. Então, eu não tenho dúvidas que, às vezes, quando a gente conversa com esse pessoal, eles produzem muito conhecimento. Já fizeram, assim, isso aconteceu com a gente em Carajás. Quando a gente foi datar as mineralizações lá, já estava datado antes pela Vale. Só que a gente não tinha conhecimento, né? Porque eram dados sigilosos. Depois, quando a gente foi com os nossos projetos, beleza, né? Então, a questão da indústria, em termos de, pelo menos no Brasil, de poder econômico, cara, eles estão bem na frente, assim, sabe? É o que eu vejo. Em termos, eu acho que a CPRM, por exemplo, ela tem um papel fundamental também de fazer esse meio de campo, não de gerar projeto, né? Mas, por exemplo, a CPRM ela tem um papel fundamental na geração de um mapa geológico de detalhe, e se vocês acompanharem a CPRM nos últimos anos, o que ela fez? Ou está fazendo? Ela mapeou, está mapeando, está fazendo levantamentos geofísicos, geoquímicos nas principais províncias minerais brasileiras, ou ao menos locais que têm ocorrências muito importantes e têm despertado o conhecimento geológico, tem despertado o interesse econômico, perdão,
o interesse econômico. Então, a CPRM, ela produz muita coisa também, mas ela tem um orçamento também que é maior, né? Ou Sim. pelo menos eles tiveram muito corte nos últimos anos, e acho que vocês sabem quais os motivos dos cortes em termos, né, políticos, assim. Então, assim, a CPRM, ela tem um papel fundamental nisso, inclusive de ajudar a academia e ajudar a indústria, né? Então, eles produzem muita coisa também. A gente, essa é a parte ruim da academia, né? A gente depende muito de editais. E o edital, hoje em dia, pra vocês terem ideia, um edital aqui, CNPq, um edital universal, eu sempre falo isso. Quando vem meus amigos da empresa, eu falo, cara, vocês têm noção do que é o nosso orçamento? A gente faz muito milagre, pra falar bem a verdade. Eu tinha um projeto CNPq, né, lá de Carajás, que a Poliana participou dele. Era 30 mil reais. Na verdade, 28, né? Que nem me aprovaram os 30 mil. Cara, 28 mil reais não sei nem falar o gasto que é para uma empresa tipo a Vale, tipo a Anglo, né? Então, assim, a gente consegue produzir o que a gente consegue com o orçamento que a gente tem. Eu, assim, parabenizo muitos pesquisadores brasileiros, porque a gente vive uma realidade que realmente o nosso orçamento é baixo, né? Então, um furo de uma empresa custa 1 milhão, né? A gente, para chegar a um projeto de 1 milhão, nossa, a gente tem que ralar, viu? Talvez quem tem esse potencial é a FAPESP em São Paulo, de gerar projetos milionários, né? Então, a gente tem gerado muitos projetos, assim, trabalhado no que dá, né? Olha, vamos trabalhar com parte isotópica, parte de química mineral, né? Toda essa parte que a gente tem o know-how aqui. Então, aqui na UFOP, por exemplo, a gente tem dois, eu já falei, LA e CPMS, né? Um laser ablation acoplado a um espectrômetro de massa, onde a gente consegue datar rocha, né? Fazer razão isotópica, química mineral. A gente tem uma microsonda eletrônica também para química mineral. Então, a gente trabalha nisso. Agora, para manter esses equipamentos também é caro. Por isso que, agora, só finalizando sua pergunta, eu acho que a gente deve e pode. Então, quando a CPRM puder vir na UFOP e falar assim, olha, eu vou pagar aqui 200 mil reais no laser para fazer tais análises. Pô, isso ajuda a gente a manter o equipamento que vai ajudar eu a formar um mestre, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que se a empresa vier, aí para a gente é ideal, sabe? Para se a empresa vier, aí ela sim tem uma capacidade de aportar recurso muito grande, tá? Então, acho que é um pouco disso, assim, é uma questão complexa, mas tentei colocar aí, tá bom? O Aureliano, ele deu um comentário, né? Na FRN, muitos dos projetos são, ou pelo menos eram, bancados pela ANP, né? Talvez a ANM ou a CPRM possam tentar reverter a grande da mineração, vide centro, acho que é o Centro Mineral, em fomento para as universidades federais. Não, só corrigindo, o CEFEM é a compensação financeira, né, Sim. dos projetos minerais. Sim, isso tem que aí partir também, sei lá, né, de órgãos governamentais para falar, olha, tudo isso vai ser revertido para pesquisa em metalogênese, né, em exploração mineral, geologia econômica, enfim. Agora, Aureliano, vejo que você citou uma agência aí, que é a ANP e o petróleo. Eu sempre comento isso, cara. Primeiro que a diferença de dinheiro é muito grande, né? O petróleo tem muito mais dinheiro que a gente. E eu acho que hoje o petróleo dá muito mais valor a pesquisadores do que, de fato, a mineração, assim, sabe? Então, um doutor na indústria do petróleo, ele tem muito mais valor que um doutor na mineração, às vezes. Então, também tem uma questão de mentalidade. Não sei te explicar por quê, não sei se realmente é isso, é uma impressão minha, ok? Então, a gente agora vai para pergunta do professor José Siqueira, né, professor aqui também da área de Geologia Econômica da UFRN. Em que conselho vocês pretendem encaixar essa engenharia geológica de Ouro Preto? Hoje, o engenheiro geológico tem as mesmas atribuições do geólogo. Professor, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, em termos de conselho, a gente continua na mesma coisa, né? Continua no CREA, enfim, com as mesmas atribuições. O que aconteceu? Deixa eu te explicar essa história. Isso começou antes de eu estar na UFOP, né? Cerca de mais de 10 anos atrás, com o professor Fernando Alckmin, principalmente, que encabeçou isso, né?
Acho que para quem não conhece aí, eu acho que boa parte de vocês conhecem, o professor Fernando Alckmin é a nossa grande referência na geologia aqui da UFOP e na geologia regional do Brasil, né? Tentou se fazer com que o curso de engenharia geológica daqui fosse mais uma engenharia de fato, ou seja, servisse mais para resolver problemas práticos. Então, o curso agora ele caminha para 4 grandes frentes: geologia do petróleo, pesquisa mineral e geologia de mina, né? Que foi mais ou menos essa palestra que eu abordei aqui, geotecnia e geologia ambiental barra hidrogeologia. São essas 4 grandes áreas. A tendência, eu não sei se eu concordo, a gente nem reduziu tanto, na verdade. A tendência é o seguinte: reduzir, de novo, professor, não estou falando que eu concordo, viu? Mas é reduzir, por exemplo, uma disciplina como geologia histórica, como geotectônica, para aumentar, por exemplo, uma geotecnia, uma pesquisa mineral, né, uma prospecção mineral. Ou seja, tornar o cara de fato, a pessoa de fato, engenheiro ou engenheira para resolver problemas, assim como é uma engenharia de Minas aqui. Eu acho, sinceramente, que a gente já vai mudar no próximo semestre o catálogo, né? Que nem eu falei, a gente vai incluir algumas disciplinas a mais aí, como geologia de minas, geoestatística, agora vai ser obrigatório, né? Inclusive, isso vai causar um problemão, porque a gente nem sabe quem vai dar geoestatística ainda, que é uma disciplina super complicada. Então, essas questões aí, a gente ainda... Eu não sei se, de fato, a gente vai conseguir mudar o perfil, sabe? É uma tentativa. Assim, agora, a UFOP, ela tem uma história distinta, né? Ela acabou sendo uma engenharia porque a gente é da escola de Minas, onde são todas engenharias, exceto a arquitetura. E a gente é um dos mais antigos, né? Então foi engenharia geológica. Hoje, de fato, e eu acho que vai continuar, vai ser o mesmo perfil de profissional. Eu vou ser, assim, bem sincero. Não sei se o pessoal mais antigo aqui da UFOP vai querer me matar, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que vai continuar com uma atribuição com uma característica muito parecida, assim, sabe? Eu já não sei, por exemplo, te dizer o porquê aqui por exemplo, tem mais 2 cursos de engenharia geológica no país, que é o FVJM, né, aqui em Diamantina. Provavelmente eles criaram pensando na gente, né? Eu brinco muito porque eles é um curso novo, né? Relativamente novo. Não sei te falar o porquê, assim, se teve um planejamento pensando na UFOP, mas eu, sinceramente, é o que você disse, né? Eles têm as mesmas atribuições, então não sei se vale a pena a gente iludir a pessoa achando que vai ser um engenheiro mesmo, mas assim, é geologia. Tanto é que vocês podem ver na minha palestra, eu falo o tempo todo, olha, pessoal da geologia da UFOP, eu não falo muito de engenharia geológica ou os engenheiros geólogos, né? Então, enfim, é uma questão complexa, professor. Vamos para a última pergunta da noite, do Matheus Oliveira, ex-membro da SEG, né, aqui da FRN. Acredita que pode faltar um pouco de visão industrial nas universidades? Olha, eu acredito que há áreas que são mais reticentes assim à visão industrial, né? Deixa eu me explicar, Matheus. Primeira coisa, né? Uma universidade pública ela tem que ter orçamento quase que inteiro e grande público, né? A questão da visão industrial, eu acho que eu nunca fui contra, na verdade, aproximar especialmente nessas áreas, né, cara? Assim, eu falo por mim, Matheus, né? Pela gente da geologia econômica, não tem como a gente fazer pesquisa. Eu não consigo hoje desenvolver um projeto de pesquisa se eu não tiver apoio de uma empresa. Basicamente é isso. Porque se eu não conseguir olhar um testemunho de sondagem, é muito difícil eu formar um aluno de mestrado ou doutorado. Então eu tenho essa visão. Há colegas que já acham que a gente tem que manter uma distância, sabe? Nas mais diversas áreas. Eu acho o seguinte, eu acho que às vezes, assim, por mais que eu seja um acadêmico nato, né, adoro essa área, sou apaixonado pela área acadêmica, cara, a gente tem que ter na cabeça, nossos professores, viu, Poliana, que a gente vai formar boa parte dos nossos estudantes para academia, perdão, para a indústria, olha eu falando errado aqui, para a indústria e não para academia, né?
Então, não tem como. E assim, quando eu falo de geologia econômica, não tem como eu não falar de uma empresa. Né? É muito difícil. Então, a visão industrial, eu acho que realmente há áreas e áreas, né? Eu sei que há também uma grande... E a gente precisa melhorar, né, gente? Essa imagem que a mineração tem, né? A Ângela comentou um pouco disso na palestra mais cedo. A gente tem uma imagem um pouco deturpada, assim. E claro, cara, a gente sabe que não pode mais acontecer Brumadinho e Mariana de novo, todo lado desses dois lugares aqui. A gente precisa trabalhar para que isso não ocorra. Mas nem por isso, como que a gente vai? A gente fala toda hora, né? Brinco muito com muita gente assim, olha, economia verde e tal, assim, mas da onde que vem essa transição energética? Como é que a gente vai fazer isso, né? A mineração, ela é difícil a gente substituir. Claro que aos poucos, a Ângela comentou isso. Pô, a gente vai cada vez mais partir para reciclagem, para pegar, para aproveitar minério que não era aproveitado antes. Vem tudo isso num conjunto, né? Mas sim, não sei se falta, mas eu acho que há setores que são um pouco mais reticentes aí. Certo. Eu acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, professor Gustavo. Eu acho que foi uma palestra enriquecedora. Acho que abriu muita cabeça do pessoal que estava com dúvida em qual caminho seguir, se para a indústria, se para a academia. Se seguir os dois, né, fazer uma integração, que eu acho que é o caminho mais perfeito. E eu queria agradecer sua presença, a presença do pessoal que ficou até agora aqui, né? Mas o pessoal não vai embora ainda, porque a gente vai ter o sorteio ainda. E eu quero também agradecer aos nossos apoiadores, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Geologia, a DIMB, a Sociedade Geológica, a Sociedade de Geologia Econômica, o Núcleo Nordeste da Sociedade Brasileira de Geologia, a Ígnea Geologia e Ambiental, a Datamine, SICT e Medex, e a Geologia BR, que a gente está com desconto, então, o pessoal quiser depois no Instagram, tá lá. E eu acho que é isso. Obrigada, professor Gustavo. Obrigado, Mariana. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço aí a todas e todos. Então, pessoal, continue aqui na transmissão, que agora a gente vai fazer o sorteio, né? Se vocês estavam vendo, seguindo as palestras, vocês viram que a gente passou uma lista, né, informes para vocês preencherem, e agora a gente vai sortear vocês para saber quem vai ser o ganhador do sorteio de hoje. O sorteio de hoje é um copo personalizado da Economic Geoweek e um tirante. Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem a lista. Então, a lista ela foi construída pelo Form, então ela é automática. E eu vou usar o sorteador online, né? Então, a gente vai usar do número 2 até o 25, né? Então, 2 sendo Evelyn e 25 sendo Taça. E o número que sair vai ser o vencedor. Então, a gente vai entrar em contato ou pelo o e-mail ou pelo Instagram. Então, quem ganhar, fique de olho aí. Mas também o pessoal que não ganhar, né? Amanhã a gente vai ter outro sorteio. Na verdade, até o final agora da GeoWeek, a gente sempre vai estar passando uma lista. No final das palestras vai ter o nosso sorteio. Então, vamos lá, colocar um número de 2 a 25. E vamos pedir para ele sortear. E o número vencedor foi o 24. Então, cadê? Laura Tereza Ferreira de Abreu foi a grande vencedora do sorteio de hoje. Laura, se você estiver por aí ou não, mas vai estar gravado, a gente vai entrar em contato com você para entregar o prêmio. É isso, pessoal. Obrigada para quem ficou. E amanhã a gente tem mais
palestras. Amanhã vai ser o dia da geoestatística. A gente vai ter o professor Jorge Yamamoto falando, dando um geral sobre geoestatística, né, e a estimativa de recursos. E a nossa palestra das 20 horas vai ser o Vitor Silva, que trabalha como geólogo, né, de recursos minerais da Vale, que ele vai mostrar as aplicações da geoestatística e de estimativa de recursos na indústria mineral. É isso, pessoal. Valeu, boa noite e até amanhã.